Olá, queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Estou aqui produzindo mais um vídeo para o nosso estudo bíblico, para a nossa reflexão. E nessa noite eu quero compartilhar o estudo bíblico de Mateus, no capítulo 5, que é o Sermão do Monte nas Bem-aventuranças. Eu queria meditar com os irmãos e com todos aqueles, é claro, que vão estar assistindo, por que Jesus fala as bem-aventuranças e quais são essas características ou essas implicações para as nossas vidas, para a gente compreender, né? Eu quero ler o texto para nós, a palavra de Deus em Mateus 5. O texto nos fala assim das bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Oremos. Santo Deus, toda honra e toda glória eu rendo ao Senhor e peço a bênção, a direção, a graça do Senhor sobre todos aqueles que estão nesse momento compartilhando e assistindo esse vídeo. Obrigado pela tua palavra que é santa. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu chamado, obrigado pela fé e porque o Senhor tem nos conduzido. Nos ensina com tua palavra e nos edifica com tua palavra. Perdoa os nossos pecados. Eu oro no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos, esse texto é o tão conhecido Sermão do Monte. É um texto que o Senhor Jesus, quando ele ensina de uma forma específica, bem mais específica, aos seus discípulos, e o Sermão do Monte começa como que fosse um diálogo de Jesus com os seus discípulos, mas é claro que é um texto que tem vários princípios. E a primeira coisa que eu quero destacar é que Jesus, quando ele usa as bem-aventuranças aqui, Jesus ele está apontando, ele está se referindo ao cidadão do reino, aquele que é chamado, aquele que já o conhece, e esse cidadão do reino, ele tem algumas características, umas características já dadas pelo Espírito Santo, porque essa pessoa tem o Espírito Santo, e algumas características, é claro, dadas pela essa relação com o seu Senhor. Então, nesse diálogo aqui, ou nesse sermão do monte, Jesus com os seus apóstolos, seus discípulos, Jesus ele está focando e está destacando o cidadão do reino. E é claro que os seus chamados, aqueles que foram fiéis, têm essas características do chamado. Pois bem, o Sermão do Monte, no versículo 3, o Senhor Jesus ele aponta assim: bem-aventurados humildes, porque dele é o reino dos céus. E é muito importante a gente compreender que essa referência aos humildes aqui não é uma condição de classe social, não é isso. Mas a relação do humilde é aquela pessoa que ela chegou ao ponto que ela reconhece o seu estado pecaminoso e ela depende de Jesus. A questão da humildade aqui é o ponto da pessoa se humilhar e ela depender e ela professar sua fé em Jesus. Então, o cidadão do reino, ele é humilde e ele é do reino porque ele reconhece em Jesus, porque ele depende de Jesus para entrar nesse reino. É por isso que ele é humilde. E é interessante que você vê em todos os evangelhos, no ministério de Jesus, poucas pessoas agiram com humildade. Poucas pessoas tiveram
poucas pessoas tiveram atitudes de humildade. Então é por isso que Jesus ele fala que bem-aventurado é o humilde, né, que o reconhece e assim depende dele para entrar no reino dos céus. E continuando no versículo 4, o Senhor Jesus vai falar: bem-aventurados os que choram, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E é interessante que a maioria dos comentaristas enfatiza isso, que esse chorar não é qualquer choro, mas é principalmente aquela pessoa que ela é humilde, reconhece o seu estado pecaminoso e ela passa por um profundo arrependimento ao ponto que ela chora os seus pecados. Não é qualquer choro, mas é principalmente o choro que é produzido por um arrependimento, porque ela viu os seus pecados, ela reconhece o seu pecado, ela sabe que esse pecado a distancia do seu Deus e ela precisa dessa mudança. Então, esse choro vem pelo reconhecimento de pecados. Continuando, o versículo 5 vai falar: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E aqui é magnífica essa expressão, porque essa palavra, os mansos, e lá no original, ele traz a mesma conotação da raiz daquela pessoa que ela domava um cavalo, amansava um cavalo. Ou seja, bem-aventurados mansos que já têm a palavra, que já foi quebrantado pela palavra e agora ele é conduzido pela palavra, é claro, a palavra de Deus, a lei de Deus. É por isso que as bem-aventuranças, elas são magníficas e ela produz essa característica, né? Bem-aventurados mansos, ou seja, aquele que já foi quebrantado, ou vamos usar a palavra aqui, né? Me entenda, no sentido positivo, que já foi domado pela palavra, ele ama a palavra, ele aceita a palavra e ele é conduzido pela palavra de Deus. Isso é magnífico, né? Então veja que são características que somente o cidadão do reino as tem, né? Somente aquele que tem um chamado, somente aquele que de fato ouve a voz do seu pastor, que é Jesus, é um cidadão do reino. Ele é humilde, ele depende de Jesus, ele já chorou seus pecados porque ele passou por um arrependimento, e ele é manso porque ele já tem a palavra, ele acredita na palavra e ele é conduzido pela palavra. Versículo 6, a palavra fala assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É interessante que você e eu sabemos que nós não fazemos justiça, nós somos inclinados para o pecado, nós temos inúmeras dificuldades, e a ideia aqui é aquele que almeja a justiça porque ele foi justificado, o Senhor Jesus já fez a justiça por ele. Esse é o X da questão. Então eu e você não fazemos justiça. É claro que nós já, como novos cidadãos, pessoas que têm a fé no Senhor Jesus, os nossos atos sempre vão expressar um caminhar diferente, um caminhar de justiça e de santidade. Mas eu e você sabemos que vez por outra nós não temos justiça em nós. E é por isso que a expressão é essa, né? Bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, porque serão fartos, porque Jesus fez a justiça por nós. Jesus, ele já nos justificou, ele é santo, ele é justo, e a justiça dele agradou a Deus Pai. E isso é que faz toda a diferença, né? Continuando para o versículo 8, ele vai falar algo lindo. Eu queria sua atenção aqui nessa expressão, quando ele fala assim: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Quem é que limpa o nosso coração? Se não é o sangue de Jesus Cristo. Quem é que limpa o nosso coração, nossa alma, se não é a graça do nosso Deus em Cristo Jesus? Então, meu amado, o nosso coração é pecaminoso. Mas é por isso que a expressão ela é voltada para o cidadão do reino, porque Jesus nos justificou ao ponto de nos limpar diante de Deus. E a expressão aqui é a expressão daquela comitiva, né? Às vezes você vê isso nos filmes medievais, quando chega uma comitiva para falar com o rei. Não é toda a comitiva que vai entrar para falar com o rei. Não é toda a comitiva que adentra lá e vai falar de qualquer forma com o rei, mas apenas alguns. E esses alguns que verão a Deus ou verão o rei,
ou vão estar na presença do rei são aqueles que são chamados, é o cidadão do reino, né? Então, bem-aventurado os limpos de coração, aqueles que foram justificados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Olha que coisa magnífica. Então, é uma justiça que não está em nós, mas é uma justiça que está em Jesus. E por causa dessa justificação, eu e você, para a glória do Senhor, estaremos na presença de Deus. Que coisa magnífica. E isso só é possível ao cidadão do rei. E aí o texto, continuando, no versículo 9, ele vai falar: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, né? Você sabe que os discípulos foram chamados, né? Foram enviados, apóstolos enviados, para dar continuidade e para proclamar. Os apóstolos, eles é como que eles fossem porta-vozes de Jesus. Vamos usar aqui a expressão, né? É como se eles fossem um diplomata no nome de Jesus, ou seja, eles receberam uma unção tão especial que aonde eles estavam é como se fosse o próprio Jesus que estava ali presente. Eles foram enviados, e lá no texto original esse enviados, né, apóstolos enviados, traz uma especificação, uma qualificação somente para os apóstolos, somente para os discípulos, ou seja, eles foram enviados, aonde eles estavam é como se de fato o próprio Jesus estava ali. É por isso que você vê uma grande diferença na vida desses apóstolos no seu ministério. Mas o X da questão é que eles são pacificadores porque eles levam o evangelho, proclamam o evangelho, anunciam a paz. E você sabe que todo aquele que é chamado pelo Senhor, ele recebendo o evangelho, crendo no evangelho do Senhor Jesus e crendo, é claro, professando a fé no Senhor Jesus, ele passa a ter paz com Deus. Ele passa a ter paz consigo mesmo no sentido de que agora ele é reconciliado com Deus. Então, aquele que proclama as boas novas, aquele que anuncia as boas novas, ele é um pacificador, ele é aquele que proclama a paz de Deus. Não que nesse mundo a gente não vai ter conflito, não que nesse mundo aqui a gente não vai ter guerras, mas é uma realidade espiritual, né? Somos pacificadores porque anunciamos a paz. Essa paz está onde? Está no Evangelho, na lei de Deus, reconciliando o mundo com Deus na pessoa de Jesus Cristo. E os últimos versículos, versículos 10 a 12, vai ter algumas expressões como perseguidos, né? Ou seja, o cidadão do reino, os apóstolos seriam perseguidos e injuriados por causa da fé que eles têm, por causa da fé. E aí o texto fala algo magnífico, porque ele fala assim: assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, mas regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ou seja, meus irmãos, o cidadão do reino ele é perseguido, o cidadão do reino ele é injuriado, porque ele tem uma fé, porque ele é diferente. E você sempre sabe que sempre haverá essa luta, né? Da realidade da luz com as trevas, ou seja, nós que estamos no caminho do Senhor, que não amamos o mundo, que não amamos os prazeres do mundo, sempre vamos ter essa guerra, essa batalha, mas a nossa vida é na eternidade. Deus coloca que caminhando, proclamando o Evangelho, nós receberemos esse galardão, os galardões que Deus dá aos seus filhos, à sua igreja, nos céus. Esse é um grande mistério, né? Mas a gente sabe que são bênçãos que teremos na eternidade na presença do nosso Deus. Então, meus queridos, o Sermão do Monte, aqui nesse trecho do capítulo 5, de 1 a 12, nós temos as bem-aventuranças, ensinos e princípios que são voltados para aqueles que Jesus morre por eles, Jesus os chama e faz desses cidadãos do reino. E isso faz toda a diferença. Então, o fazer ou a mudança não está em nós, mas nesse Jesus que chama, e nesse Jesus que nos faz pescadores de homens, que nos dá a característica de ser sal, de ser luz, porque foi isso que ele fez aqui para os seus discípulos, e na sequência você vê essa característica, né, que eles são sal, que eles são luz, mas os chamados
se tornam cidadão do reino. E ele é cidadão do reino porque ele é humilde, ou seja, ele reconhece Jesus e ele depende de Jesus. Ele chora os seus pecados porque é produzido um arrependimento no seu coração. Ele já tem a palavra, ele crê na palavra, ele aceita a palavra e essa palavra o domou, quebrantou e ele é conduzido pela palavra. E ele é justificado, ele vive a justiça porque Jesus já o justificou. E ele é limpo de coração e por causa do sangue de Jesus, ele estará na presença do Deus eterno. E é claro, sempre seremos perseguidos, sempre seremos injuriados porque levamos o nome do Senhor e levamos esse emblema do reino. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que nesses dias de tantas lutas, que nesses dias de tanta preocupação e para alguns até mesmo de desesperança, nós possamos ter essa certeza. Nós caminhamos nesse mundo como cidadãos do reino. Nós somos sal, nós somos luz e Cristo Jesus é que fez tudo isso em nós. Em dias em que o mundo todo está parado, entenda uma grande verdade: Deus, ele sempre será glorificado. A igreja não para. Isso não significa que agora nós vamos ter paz em algumas realidades. Não. Ainda tem muitos países comunistas, ainda tem muitas nações panteístas, pessoas que não creem em Jesus, mas eu e você devemos continuar como cidadãos do reino, proclamando as verdades, sendo sal e sendo luz. Deus nos abençoe e que Deus nos dê graça para proclamar sempre essa verdade em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento. Santo Deus, louvamos e glorificamos ao Senhor por essa bênção que o Senhor realizou em nossas vidas, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Somos imerecedores, mas o Senhor nos chamou para o reino. Obrigado, Senhor. Nos dê a graça de poder anunciar e proclamar essas verdades. Nos abençoe e nos guarde. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe.